Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá, meus amigos do Bendito Agro, bem-vindo a mais um episódio. Hoje um episódio diferenciado, especialíssimo, com o nosso convidado, engenheiro agrônomo Leandro Zancanaro, falando com nós aí diretamente de Rondonópolis. Leandro Zancanaro hoje é diretor técnico da Fundação Mato Grosso. O Leandro se formou aí há alguns aninhos atrás, em 1994, na Universidade Federal de Santa Maria, com mestrado em Ciências do Solo, especialista em Química e Fertilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 96. Há mais de 23 anos aí à frente da Fundação Mato Grosso, na parte das pesquisas, e uma convidada de extremo peso, uma extrema importância para nós hoje. É uma honra tê-lo como convidado. Dá seu alô aí, Leandro. Olá, pessoal. Obrigado por estar com vocês. Obrigado ao Pericles, uma oportunidade de estar com vocês. Sinto muita vontade e conte comigo e conte com a Fundação Mato Grosso. E o nosso parceiro de prosa aí, sempre presente com nós, Pericles Briante, que fez as honras aí de convidar o Leandro. Obrigado, Pericles, por esse convidado de peso que você trouxe. Dá o seu alô pro pessoal aí. Fala, pessoal, peço aí a todos que parem para ouvir esse episódio inteiro aí. Realmente temos um grande convidado. Muitos dos nossos ouvintes já conhecem ele de palestras, de cursos, do boletim de pesquisas. Finalmente aí vocês vão poder ouvir aí uma entrevista um pouco mais descontraída, um pouquinho mais entender o que o Leandro Zancanaro gosta de futuro, o que ele vê como futuro, o que a própria Fundação MT vê como futuro. Então fica com a gente. Pérez, você chegou atrasado, eu fiz a abertura aqui, mas eu vou te dar a honra de fazer a primeira pergunta aí pro Leandro, Pérez. Fica à vontade. Não, que isso. Leandro, fale aí em pouco tempo, descreve um pouco quem é o Leandro Zancanaro, em poucas palavras, qual que é o seu cargo atual. Explica um pouco, para quem não conhece, a gente tem muitos ouvintes no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Bahia. Dá uma explanada do Leandro Zancanaro. Bom, Leandro Zancanaro nasceu em Cascavel, Paraná, sou filho de agricultor e também meu pai tem pecuária e como meu pai e meu irmão, né, gosto muito da lavoura, do campo, né? Então eu cresci dentro de lavoura e pecuária, né? Depois fui estudar em Santa Maria, fiz a graduação, fui a Porto Alegre fazer o mestrado. De lá tive a oportunidade de vir trabalhar aqui na Fundação Mato Grosso. Eu falo que eu tive um privilégio enorme, poucos tiveram esse privilégio, poder começar a vida profissional com o nosso querido Dario Minoru Inomoto. Comecei minha vida profissional com ele, foi o gestor da Fundação, o mentor da Fundação, em 93, junto com os produtores aqui. Comecei trabalhando na parte de solos, né, fazendo trabalhos aí na parte de correção de solos, calagem e micronutrientes e fósforo, vários anos no campo, né? A estrutura da Fundação era muito pequena, então nós fazíamos de tudo, fazia o papel tanto de pesquisador como de auxiliar, fazia de tudo. Passado um tempo, nós começamos a perceber que a construção química da fertilidade do solo é fundamental, é necessária nas áreas de cerrado, né? Mas com o tempo, 10, 20, 30 anos de cultivo, nós passávamos por uma condição química diferente. De 2 anos para cá, eu faço a ponte entre a diretoria da Fundação, né, e a equipe técnica, né? Eu faço a parte respondo tecnicamente para o conselho e para a diretoria da Fundação, então interagindo em todas as áreas. Desafio novo, né? E agora com nos últimos meses aí, com essa pandemia, até mesmo assim nós tivemos que mudar nossa maneira de trabalhar, até acelerar essa questão mais da agricultura ligada a um fácil acesso digital. Então basicamente é isso. Show de bola, Leandro. Maravilha. Realmente, acho que ligado diretamente à agricultura, acho que o nosso maior convidado de peso até hoje, o Bendito, realmente uma honra, um prazer ter você aqui com a gente. Leandro, vamos aprofundar um pouquinho agora em relação às pesquisas que são desenvolvidas, ao trabalho que é desenvolvido dentro da própria Fundação. A gente queria que você comentasse um pouquinho. Acho que um anuário muito especial aí foi o trabalho de 10 anos, né, lançado em 2018, né? E o que está vindo de novo? O que vocês têm feito? Estamos aí com tecnologia de aplicação de defensivos, com uma área específica. Temos a área de mecanização agrícola, a área de variabilidade espacial, temos a área de
algum projeto novo sobre uma parte educacional, também na agricultura digital. E um produto, uma área nova, né, que não é nova, mas é tão importante hoje, né, e tão comentada, um projeto novo chamado Biológicos e Soluções Integradas. Nós temos muito trabalhos com essas ferramentas biológicas, né, mas sempre trabalhos de maneira isolada. O tal agriculturismo no manejo de nematóide. Queremos pensar no manejo biológico integrado pensando no todo, onde a gente consegue avaliar toda a dinâmica de população de insetos, organismos e tudo mais. Então, temos todas essas áreas de trabalho. Qual que é as linhas futuras de trabalho da Fundação Mato Grosso? A linha futura imediata, né, é facilitar o acesso a todos os nossos posicionamentos, os nossos resultados de pesquisa. Hoje, o nosso grande desafio é que nós geramos um grande número de informações, de conhecimento também, de posicionamentos. Porém, como a gente consegue chegar até a ponta final, que é o produtor, você engenheiro agrônomo, você técnico, você que gosta da agricultura? Nosso maior desafio hoje, a curto prazo, é como disponibilizar mais e melhor, mais rápido, nossas informações, nossos trabalhos aqui. Para vocês terem uma ideia, safra 19 e 20, vamos conduzir mais de 780 protocolos de pesquisa. Trabalhos fantásticos, mas como a gente consegue disponibilizar isso? A partir agora, no final do mês, né, vamos lançar um aplicativo, né, para vocês poderão ter acesso a esse aplicativo. E em cima desse aplicativo, vocês poderão ter acesso aos nossos resultados de pesquisa, nossas apresentações, nossos posicionamentos, e também na questão de fazer perguntas. Perguntas sobre um tema específico, automaticamente vai ser encaminhado para a área específica, para ter uma conversa mais frequente e mais direta com todos. Outra questão, né, projetos novos aí, essa questão de biológicos, como eu falei, mas como soluções integradas, não é só biológicos, sabe? Soluções integradas é uma outra questão. E outra questão é a questão de falar as informações. Nós temos um projeto chamado Validação de Pesquisa, que é um projeto que, junto a laboratórios comerciais, gera informações fora da pesquisa tradicional. Uau, isso é realmente muita coisa. E como usuário já de bate-pronto, fico muito feliz de saber que vai ter esse aplicativo da Fundação MT, também a plataforma web. É muito interessante ver todo esse posicionamento da fundação. Sempre quando eu visitava vocês, eu via realmente a quantidade de informações e a quantidade de informações que era gerado dentro da Fundação MT. E eu ficava pensando, mas por que nem isso tinha que estar na mão de cada agrônomo, de cada pessoa que está no campo, cada técnico que está no Mato Grosso, está trabalhando aqui. Leandro, você comentou desses novos setores que estão surgindo. Você pode explicar como que surge um novo setor dentro da Fundação MT? Como que funciona essa dinâmica? Obrigado, Pex. É uma boa pergunta. Voltando ao anterior, pessoal, além de todo esse trabalho de pesquisa, nós temos um amplo programa de difusão. Por exemplo, em função da pandemia, né? Não está ocorrendo, era para estar ocorrendo hoje, no dia 12, 13, 14 e 15 de maio, o 20º Encontro Técnico da Fundação Mato Grosso. 350 pessoas, né? Depois tivemos o encontro técnico de algodão, encontro técnico de milho, em campo, primeira safra, segunda safra, hora de plantar, hora de cuidar, e muitas interações. Então a Fundação sempre pensou em difundir e continuará fazendo os eventos físicos, mas com essas novas ferramentas digitais. A pergunta do Péricles, né? Como que surge? A fundação é uma empresa privada, 100% privada, né? É uma fundação em que todos os projetos têm que ser autossuficientes, então o desafio é enorme. Bancar uma empresa de pesquisa com credibilidade e imparcialidade autossuficiente. Para isso, nós temos que estar muito alinhados com o que acontece ao campo. Então, como que surge um projeto novo? É em função da nossa identidade com o campo, indo por campo, dos trabalhos de validação de pesquisa no campo. Nós temos uma equipe de 5 agrônomos que roda 100% do tempo no campo, em função dessa percepção no campo, na pesquisa, conversando com produtores, conversando com engenheiros agrônomos, conversando com os pesquisadores, conversando com outros colegas, né? Com pesquisadores, né? Participando de eventos. Então, a demanda vai surgindo em função do quê? De uma identificação da necessidade, identificação de novas discussões. Então, nós temos aqui, para propor um novo projeto, cada um, seja quem for aqui dentro, apresenta, justifica, argumenta, claro que tem que ter a discussão de como viabilizar tudo isso. Mas a ideia é em função da visualização, identificação da necessidade do campo, feito que a presença no campo contínua. Então, a tua opinião, produtor, tua opinião, colega agrônomo, tua opinião, profissional da área técnica agrícola, gosta de agricultura, nós sempre estamos ouvindo para formar nossa opinião, inclusive propor novos projetos. Maravilha, Leandro. Eu acho que
não tem como a gente estar aqui hoje, dia 13/5, né? Não falar aí do Covid, de toda essa dificuldade, dessa crise, dessa pandemia que estamos vivendo. E uma notícia maravilhosa, né? O aplicativo, então, acredito que a fundação dele esteja com as suas restrições à abertura, a visitas, né? Então, o aplicativo é trazer isso aí na mão, igual o Pérez falou, né? Trazer isso na mão de todas as pessoas, né? Expor isso, 780 protocolos. Eu nunca fui muito da parte de pesquisa, Leandro. Uma vez eu tentei tocar 5 protocolos e 2 deu errado. Acontece, cada um no seu quadrado. Leandro, bom, eu tenho uma grande curiosidade, eu acredito que muitas pessoas têm, sobre o biológico, né? Eu sou fã de biológico, a gente que usa bastante, estamos caminhando cada vez mais nesse sentido, em relação ao biológico e outras culturas. Então aqui não é tão novo, mas tem poucos produtores apostando e tentando no trigo, grão de bico, gergelim. O que mais aí, Pérez, que você lembra de cabeça? Bom, eu estive em todas essas lavouras, então a pergunta do modo geral, com um custos tão alto, a gente na mão de dólar, comprando caro, vendendo barato às vezes, tudo bem que agora a soja está acompanhando o preço aí, mas o custo de produção tem crescido muito, né, Leandro? E as soluções aí de outras culturas têm aparecido cada vez mais. O que você, Leandro, acredita em relação a biológico e a expansão de outras culturas alternativas de um maior valor agregado na agricultura do Brasil, Leandro? Boa pergunta. O que a gente acredita no biológico, nos posicionamentos contra os biológicos? Tanto é que a Fundação sempre trabalhou nas áreas de entomologia, nematologia, solos, né, estudando, conhecendo a performance que nós conseguimos avaliar ao longo do tempo, e uma semana, um mês, um ano, 3 anos, 5 anos, a dinâmica desse manejo biológico, junto com soluções integradas, outras soluções, né? O manejo não vai ser só biológico, tem que ser integrado, o conhecimento tem que ser usado. Como vai ser a dinâmica da população de inimigos naturais, insetos A, insetos B, micro-organismos da mesma forma. Então, a ideia é fazer acompanhamento ao longo do tempo, né? A flutuação da dinâmica populacional, né? De todos esses micro-organismos, insetos que tem nessa comunidade dentro de uma lavoura comercial. Eu acredito que nós temos resultados hoje muito positivos para nematóides, por exemplo, em que as ferramentas biológicas, ao longo do tempo, mas não é de hoje para amanhã, produtor. Eu apliquei hoje minha cultura biológica e na safra seguinte de soja eu já vejo o resultado. Isso é como se fosse uma construção. Você vai construindo ao longo do tempo, colocando um tijolo em cima do outro, de uma forma organizada, né? Exige persistência. Insetos. Na parte de soja, pessoal, nós temos aqui, né, nós trabalhamos 12 anos, sistemas de produção 12 anos contínuos, nós concluímos que junto à pesquisadora aqui nós agradecemos, o microbiologista, solo, quanto que o manejo correto, às vezes nós buscamos o ideal, o mundo ideal, né? Hoje eu estou claro, assim, nós precisamos melhorar nosso manejo. Quando você tem um manejo que você obedece os conceitos fundamentais da agronomia, né? Você consegue, por exemplo, por que uma cultura após a outra, de uma forma ordenada, uma série de culturas após outra, de uma forma ordenada, vai melhorando também a parte biológica do solo e a parte microbiológica. Os trabalhos aqui, pessoal, de 12 anos, em que nós saímos, por exemplo, com produtividade, há 12 anos atrás era padrão, 60 sacos de soja e 100 sacos de milho em segunda safra. Hoje nós saímos nos nossos experimentos, e isso validado em lavouras comerciais, para 90 sacos de soja, 140, 150 sacos de milho em segunda safra, usando a mesma quantidade de insumos químicos, usando só adubação de reposição, pessoal, para 60 e 100 sacos de soja e 100 sacos de milho. Nós estamos produzindo quase 50% a mais, a mesma quantidade de insumos. Como isso? Em função da melhoria da condição física e biológica do solo. Então, quando passa em biológico, Péricles, Lúcia e demais ouvintes, não pode pensar só em produto. O produto é uma ferramenta valiosíssima, mas nosso manejo também permite, ao longo do tempo, você ter uma melhoria da qualidade biológica do solo. Então, entendemos só que manejo biológico é através de produto. Entendemos, sim, que manejo de um sistema de produção, você constrói em que o produto biológico, produto químico, produto físico, que uma máquina, são ferramentas. Ao longo do tempo, é você que melhora essa condição biológica do solo. Para ter uma ideia, um outro trabalho de 12 anos, em que permite, estudando sistemas de produção com calagem, permite visualizar com uma clareza absurda, né? Quanto que o sistema de produção permite melhor convivência com o nematóide cisto, mesmo com um pH mais alto. Se sobe o pH do solo, aumenta o nematóide cisto, sim. Mas como que eu
O sistema de produção permite, sim, uma melhor convivência. Aí você consegue entender porque muitas vezes materiais sem tolerância a nematóide e cisto empenham até acima do esperado, porque tem um sistema positivo ao longo do tempo. Isso não foi feito, construído de hoje para amanhã, né? Sim, em função do tempo, 1, 5, 7, 8, 10 anos. Esses resultados começaram a aparecer com maior intensidade a partir do 7º ano, né? Então, em termos de biológico, algo que você constrói. Você vai usar ferramentas que estão dentro dos produtos químicos, ferramentas dentro dos produtos biológicos e ferramentas com máquinas, né? Nós construímos, nós não compramos manejo de sistema de produção, manejo biológico, nós construímos manejo da minha propriedade. Uau, obrigado pela aula, Leandro Zancanaro. Vamos ver, vou tentar resumir aqui. A ideia dos biológicos é você construir o seu solo para que ele possa se desenvolver. Não é muito bem a ideia da aplicação do produto. Isso que você está defendendo? Na verdade, eu estou defendendo assim, justamente isso. O produto ele é uma ferramenta valiosíssima. Só que eu não posso restringir o manejo biológico de uma lavoura. E eu vou dizer assim, né, Pedro, não é só o solo, estou pensando na lavoura como um todo, né? Não posso restringir o conceito de manejo biológico, só o produto que eu aplico, compro e aplico. Eu tenho que pensar no manejo biológico como o manejo da minha lavoura como um todo, a sequência de culturas, os critérios ali de monitoramento, né, a escolha dos produtos biológicos, né, de maneira correta, integrados com as outras ferramentas. Isso que eu penso, integrado mesmo, né? O erro, muitas vezes, é acreditar que usando produto biológico você está fazendo de maneira biológica. Se você fizer da maneira correta, você tem uma grande chance de ter sucesso. Se você não fizer da maneira correta, pode ter conclusões não positivas, né? Mas mais do que o produto é o conceito, é a prática, né? De todo o sistema de produção. Perfeito. Leandro, uma coisa que eu tenho algumas dúvidas, você começou a falar e começou a passar muita coisa na minha cabeça, acho que a ideia é fantástica, ter experimentos de 12 anos também é fantástico. E como que toda a parte da fundação, você falou que tem fitopatologia, solos, a parte de biológicos, tá entrando outras partes de inovação, tem nematologia, como que todo o seu time ele se interage? Existe uma ideia de interação da própria fitopatologia com solos? Igual você comentou agora com o biológico, a equipe ela se interage no âmbito grande ou é mais focado em pesquisas aplicadas para cada área? Como que isso ocorre dentro da Fundação MT? Pericles, boa pergunta e um grande desafio, tá? O que eu vejo assim, hoje é fundamental pessoas se integrarem automaticamente, é fundamental as áreas de trabalho de uma empresa de pesquisa privada, né, que tem que buscar seu próprio recurso, integrar. No nosso caso, a integração ela é fundamental no nosso caso por alguns aspectos. Primeiro, no passado, seja na Bahia, seja no Mato Grosso, seja onde for no Maranhão, mesmo no sul do Brasil, ou São Paulo, onde for, onde você esteja, no norte, né? Você faz agricultura. No passado, e assim nós aprendemos na universidade, quando estudamos, né? Através das disciplinas, que tudo era separado. Eu vou estudar insetos, vou estudar nematóides, vou estudar fósforo, vou estudar acidez, né? Vou estudar mecanização, vou estudar tudo isolado. Na prática, pessoal, a agricultura é tudo interligado, né? O nosso resultado final, seja do produtor, seja daquele consultor, seja da pesquisa da agricultura, ele se resume o quê? No resultado final, a produtividade, sim, mas cima também em termos de rentabilidade, estabilidade e também ao como estou entregando um ano após o outro a qualidade do ambiente que eu trabalho. Então, o resultado final resume assim, produtividade, rentabilidade, estabilidade e qualidade com que estou indo para o ano seguinte. Então é o seguinte, para isso é a integração de tudo, né, de todas as áreas. Então internamente a Fundação, esse é o desafio, as áreas de conhecimento. Não é uma tarefa fácil, porque em algum momento você precisa ter uma abordagem especialista, em algum momento você tem que ter uma abordagem de integração. Como nós estamos pensando nisso? Em função dessa demanda do campo, que eu falei, identidade da demanda do campo, que eu falei inicialmente, nós criamos os projetos. Em cima desses projetos, nós já colocamos assim, o pessoal da nematologia. Vamos interagir nesses protocolos. Como que vocês podem agregar na elaboração do protocolo, pensando em integrar, avaliar, por exemplo, doença nos sistemas de produção envolvendo diversas culturas? Nematóides, como nós podemos integrar? Insetos, como nós podemos fazer monitoramento e o diagnóstico, manejo, pensando em preservar os inimigos naturais? Então, hoje nós estamos pensando em projetos
em que tem a participação de todos, né? Claro que tem uma equipe que conduz, mas essa equipe que conduz tem o quê? Recebe orientação e tem o acompanhamento das demais equipes. Por exemplo, vou dizer para vocês, trabalho de 12 anos. 12 anos atrás, nós pensamos, alguns trabalhos pensando só na parte química do solo. Hoje, acabei de falar para vocês, nós estamos saindo de 60, 12 anos atrás, para 90 sacos de soja, e na mesma parcela de 100 sacos de milho para 150, eu estou produzindo 50% a mais, menos insumo proporcionalmente. Mas eu não estou discutindo a parte química, estou discutindo a parte física do solo, a parte biológica. Estamos discutindo também a parte de dinâmica de população de planta invasora nesses trabalhos. Por exemplo, quando eu tenho um sistema com soja-milho, eu tenho uma comunidade de plantas invasoras. Eu tenho outras culturas, eu tenho outra população de planta invasora depois de 12 anos. Assim, eu consigo ter os mesmos nematóides, a mesma população de nematóides, com desempenho diferentes das culturas comerciais. Ou seja, à medida que a gente vai conduzindo o trabalho ao longo do tempo, a gente vai chamando mais pessoas para entender. Por exemplo, esse trabalho de 12 anos que nós temos aí, que a Fundação ela é pioneira aqui no Mato Grosso, dados de pesquisa com atividade microbiana no solo, da Fundação Mato Grosso, junto com a pesquisadora Ieda, da Embrapa Brasília, que nós agradecemos novamente. Essa interação entre a Embrapa, Cerrado, a Ieda e nós surgiu em função dos nossos resultados, e um dia conversando com a Ieda, eu tenho esse resultado aqui, ó. Eu não consigo explicar mais a parte química do solo. Tenho análises de solos iguais quimicamente, mas produzindo totalmente diferente. Essa integração vai sendo construída ao longo do tempo, né? E vamos chamando pessoas, né, para participar junto. Assim, a nossa propriedade, né? Até ontem estava numa reunião com um grupo em Cuiabá, que eu venho falar sobre, ontem eu vou apresentar os dados de fitopatologia lá. Venho falar sobre fitopatologia, venho falar sobre entomologia e tudo. Só que o produtor e o consultor, o agrônomo técnico, tem que resumir todas as informações de todas as áreas e transformar numa única estratégia, integração das estratégias. Em relação a isso tudo, eu acho que algo que eu queria pontuar. Bom, na Bahia a gente tem aí uma construção de um solo pobre, um solo ácido. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, do nosso amigo Leão Marques, engenheiro agrônomo de Luiz Eduardo. E é algo que a gente repara quando a gente conversa com todas as pessoas envolvidas na parte de fertilidade. A Bahia tem altíssimos níveis de fósforo, 80 ppm, lugares passando de 100 ppm, 60 ppm. Isso pode trazer algum malefício, Leandro? É a pergunta do nosso ouvinte. Boa pergunta. Alô, Bahia, né? Gostaria de ir mais vezes lá. Costumo dizer, no meu caso, né, quando eu saio do Mato Grosso, vou para Bahia, por exemplo, Maranhão, outros locais, eu sou mais provocado lá e aprendo mais lá do que aqui. Porque quando eu falo que você sair fora do seu quadrado, ouvir outras realidades, outras situações meteorológicas, né, é importante. Então, vamos lá, pergunta. Primeiro de tudo, nós temos que valorizar tudo que foi feito no passado. Na Bahia, especificamente, né, quando esses desbravadores ali chegaram numa situação em que esse dia, semana passada, eu vi aqui dentro, comentando da Bahia, né, o pessoal foi lá e a pesquisa, mesmo a Embrapa, não condenava a cultura anual na Bahia, em função da textura, parte meteorológica e tudo mais, né? Alguém falou, olha que virou a Bahia, exemplo de sucesso e superação. Assim, lá chegaram, os solos muito pobres, na verdade o solo era praticamente um substrato só, textura média, arenosa, né? Vegetação bem franzina, né? Isso é uma situação bem crítica. Naquele momento, pessoal, eu gosto muito do plantio direto, sistema direto. Naquele momento, não há um sistema direto sem uma prática de correção química do solo bem feita. E naquele momento foi, sem dúvida nenhuma, a prática que mais agregou para o produtor produzir e ter uma chance de continuar. Até hoje, nós temos que valorizar tudo que foi feito quanto à correção do solo, acidez e fósforo, nesse caso aí. Cara, se alguém for abrir uma área lá hoje na Bahia, vai ter que fazer isso da mesma forma, pessoal. A dinâmica do fósforo não mudou. A construção química da fertilidade é importante, né? Como o fósforo era o elemento, em termos de nutrientes, mais responsivo nessas áreas aí, né? Primeiro, a calagem é fundamental, a prática da correção de fósforo é fundamental, o potássio é importante, os outros nutrientes são importantes. O fósforo era muito, muito responsivo. Nós começamos a ter que fazer adubações pesadíssimas. E, ao longo do tempo, né, esses níveis foram subindo, né? Subindo. Nós, muitas vezes, continuamos a fazer níveis altos de fósforo. Passado 30 anos de cultivo, nós começamos a ter situações em que temos fósforo altíssimo, como o colega falou. A pergunta dele é o seguinte: ter algum problema? Eu vejo o seguinte: teoricamente, no futuro, sim,
podemos ter algum problema, mas no campo não é fácil se mensurar isso. Agora, o problema disso aí a curto prazo não é um problema. A questão é como eu consigo tirar proveito daquilo que eu tive que fazer e custou muito dinheiro, muito esforço, foi barato, foi sofrido. Como eu consigo tirar benefício disso hoje? Na minha opinião, não há necessidade nessas situações de trabalhar com adubações muito pesadas com fósforo. Sim, se pode trabalhar essa tua poupança que você construiu, sem afetar o potencial produtivo futuro. Hoje todo mundo fala em altas produtividades. Uma área corrigida, bem manejada, com altos níveis de fósforo, no caso, trabalhar com níveis de manutenção no máximo, níveis de reposição em algumas situações. Nós estamos trabalhando aqui no Mato Grosso por vários anos com níveis de reposição, associando obrigatoriamente com um sistema de produção diversificado, e que a eficiência do fósforo aumenta muito, né? Então, eu digo assim, problemas poderá ter de ordem química, poderá ter, se continuar superadubando, mas é difícil mensurar, é muito difícil mensurar no campo. Eu vejo que a questão é financeira. Por que eu vou investir quando já tem muito? Tem que fazer para manter e para repor. A minha opinião é essa. Não vai aumentar a sua produtividade mais se você tem níveis de 60, 70 miligramas de fósforo no solo com 20% de argila. Não vai aumentar a sua produtividade se você colocar muito mais do que a manutenção. Então, o problema é financeiro. Você tem que ajustar o custo e abrir mão da produtividade hoje, amanhã e sempre. Pegando um gancho aí na parte financeira, Leandro, a gente tem dados aqui de dados e convívio e experiência, né? De 2010 aí para 2020, praticamente MAP, KCl, Super Simples dobraram de preço, né? A gente saiu aí de MAP de 1.000 para 2.000 a tonelada, enfim. Puxando o gancho um pouco aí para a tecnologia, você vê aí com esse crescimento tão alto aí do custo de fertilizante numa lavoura, como é que você enxerga a agricultura de precisão, a aplicação de taxa variável? Você acha que, pensando só na parte de fertilizante, não pensando em todo esse manejo, né, que você citou agora, mas pensando simples e rápido assim, numa adubação química, você vê isso como um ganho, como uma forma assertiva de fazer agricultura? Pergunta, só antes de começar as perguntas, completando a outra, o importante é assim, pessoal, a correta interpretação de uma análise de solo associada ao sistema de produção. Ela te dá respostas valiosíssimas. Então, numa situação que eu tenho um solo com 20% de argila, né, um solo com 60 miligramas de fósforo, né, níveis altos de fósforo, você pode trabalhar com a manutenção até a reposição e alguns anos até zero, mas isso depende do produtor e da sua equipe, sem comprometer o potencial produtivo futuro. Nós temos exemplos aqui no Mato Grosso fazendo isso. Aqui, a chave do processo qual é ter sistema de produção, aquilo que é possível fazer com diversificação, um sistema radicular de culturas diferentes, agregar raiz, agregar cobertura. Automaticamente eu tenho ainda mais segurança naquelas interpretações que muitos falam, os livros de interpretação nas tabelas oficiais estão subestimados para alta produtividade. Eu falo que não. Aquilo lá foi obtido num sistema pobre, num sistema convencional, num sistema que todo ano você radiava, revolvia o solo, um sistema muito degradante. Hoje, tenho condições de fazer um sistema menos degradante. Automaticamente, a minha eficiência do uso da água, a eficiência do uso do fósforo, potássio aumenta. Então, veja bem, pessoal, aquelas tabelas, elas estão muito seguras. Mas quanto mais eu produzir, mais tem que adubar? Claro, adubação de manutenção e reposição já dizia isso. É justo e necessário que quanto mais se produz, mais se reponha. E vou dizer até mesmo, é importante você ter que pensar em balanço de nitrogênio no sistema. O nitrogênio é o nutriente mais exportado em todas as culturas. Automaticamente, quanto mais intensivo for o nosso sistema, presta atenção no balanço de nitrogênio. Outra questão, no início, o fósforo era o mais limitante. Hoje eu tenho áreas, como o colega falou, com 60 miligramas de fósforo, solo com 20% de argila. Talvez o fósforo não seja mais o mais limitante, talvez a exportação, o balanço de potássio seja mais crítico, talvez o manejo do enxofre, em solo com baixo teor de matéria orgânica, em áreas que têm possibilidade de perder nutrientes em profundidade, como nitrogênio, potássio, enxofre e boro. Então mudou um pouco o foco. Antes era muita correção, hoje é muito mais como manejar os nutrientes dentro do sistema de produção. Quanto a manejo de nutrientes, vejo que a agricultura de precisão é uma ferramenta fantástica, necessária. Nós, porém, estamos usando ultimamente o conceito de não termos agricultura de precisão em termos de variabilidade espacial, manejo da variabilidade espacial. Nós acreditamos que mais do que taxa variável de corretivos e fertilizantes, nós temos que pensar em manejo de ambientes de produção diferentes. Primeiro de tudo, entender a variabilidade. Definir os ambientes de produção dentro de cada propriedade, dentro de cada campo. Ambiente de produção, o que é ambiente de produção? Os professores e Câmara, né? É onde as plantas vivem, né?
é definido pelo solo e pelo clima. Então, pensar assim, quando eu estou olhando, estudando a minha variabilidade espacial, esse ambiente ou naquele ambiente, se fosse uma planta, eu estaria vivendo aqui ou ali? Se fosse uma planta, em ter boa performance, que eu gostaria que eu tivesse. Então, por exemplo, eu falo muitas vezes, né, por que a empresa investe aqui na minha sala em ar-condicionado? Por que a empresa acaba com ar-condicionado? Que eu coloco no meu quarto, no dormir, ar-condicionado e regiões quentes? Para mim, ter uma condição melhor para dormir, para trabalhar, para aumentar minha performance individual, minha performance como profissional, minha performance como cidadão. Então, assim, da mesma forma, como que eu consigo criar uma condição melhor para a planta se desenvolver? Então, pensar no ambiente como um todo. Claro que no ambiente que eu tenho níveis altos de nutrientes, posso colocar, sim, quantidade ajustada, porque eu tenho que pensar em produzir em um custo compatível, com o menor custo possível por unidade produzida. Eu posso pensar, se eu tenho níveis de nutrientes altos na parte, eu posso sim. Por que tem níveis de nutrientes altos naquela parte? Eu não só olhar análise solo puramente matemática e fazer a pergunta, por que lá está a nível alto? Ah, tem uma razão de ser. Então eu posso trabalhar com a adubação mais ajustada ali. Até mesmo não fazer naquele ano. Porém, se eu tenho outro pedaço, outro ambiente, e eu tenho uma deficiência maior, por que eu vou investir igual aqui ou ali? Se são diferentes, eu tenho que manejar diferentes. Nós somos favoráveis para quê? Para ser mais assertivos nos investimentos, porque eu tenho que produzir bem com menor custo por unidade produzida. Segurança e estabilidade de produção. Agora, não vamos resumir a agricultura de precisão na taxa variável, decorativa e fertilidade. Os times vão pensar no manejo dos ambientes de produção ao longo do tempo. Hoje nós estamos pensando também, por exemplo, em cima disso, até onde que eu vou com material mais exigente e material menos exigente, até onde vou um sistema mais intensivo, com 2 safras no Mato Grosso, ou com uma safra só. É onde que eu posso fazer culturas anuais. Em algum momento eu posso falar, olha, no Mato Grosso, uma areia mais grossa que a na Bahia, talvez a agricultura naquele pedaço não seja a opção, seja uma pecuária. Outra questão é manejo de população de plantas, né? Ambiente A no ambiente B. Outra questão até questão de manejo de nutrientes, já comentei, e assim por diante, plantas invasoras, né? E assim por diante. Vamos pensar no todo, né? Uau! Obrigado pela aula. Realmente, a ideia da variabilidade espacial, como que é feito, como que você explicou, realmente faz muito sentido. E até acho que isso cita muito hoje todo o campo, até mesmo onde eu ou o Luciano trabalhamos, até mesmo em frentes diferentes, eu numa empresa, ele num grupo grande. Tudo, se você pensar, teoricamente agricultura de precisão. Então até hoje o pessoal está mudando o nome, agricultura digital ou modelagem digital, seja como for. Mas, Leandro, tem aqui, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta para os nossos convidados, e a gente gostaria de saber de você, Leandro Zancanaro, ou até mesmo da própria Fundação MT, qual que é a visão de vocês para o futuro? Como que vocês vão pegar, como que você acredita que vai estar a Fundação MT, como que vai estar o Leandro Zancanaro daqui 5 anos, ou a visão de trabalho do futuro, entendendo tudo que está vindo nesse mundo de tecnologia, de inovação, junto com todo esse conhecimento que vocês têm armazenado aí com protocolos de 12 anos, 780 protocolos por ano. Como que é essa visão? Como que a Fundação MT e o Leandro Zancanaro estão inseridos nesse mundo moderno? Como que está acontecendo? É uma boa pergunta, né? Só para eu responder, voltando ao anterior, outra questão, né? Nós temos, como eu falei, se colocar na posição da planta, né? Que é nossa alvo. Como ela se comporta. E aí, vamos supor, né? Cada ambiente, é importante você definir esses ambientes, né? Hoje tem a questão das ferramentas, caracterizar esses ambientes, o direcionar a investigação, né? Imagens aéreas, porque como que cada planta desenvolve em cada pedaço de chão. Tem também que colocar na posição da planta, no caso quem trabalha com agricultura. Mas eu falo para a equipe, nosso cliente final não é nem a planta, é o bolso do produtor. Hoje, amanhã e sempre. Pode dizer, então, é a planta, mas está sempre pensar no bolso do produtor amanhã e sempre. Pensar que eu estou deixando o meu ambiente de um ano para outro em termos de capacidade de produzir. Esse é o desafio nosso, de quem gosta da agricultura, quem faz, no nosso caso, a agronomia. É um desafio enorme, Leandro? Eu vou pegar um gancho no que você acabou de falar, complementando, antes de você ir para
pergunta do Périx. Eu acredito, fiz uma pergunta um pouco provocativa e trouxe só o químico para a pergunta, justamente tinha certeza que a sua resposta seria de amplo aspecto, porque hoje o químico, se a gente for... eu falo da minha realidade, Bahia, mas em Mato Grosso, acredito que até mais, já está resolvido. Não é mais um limitante. Então a gente tem feito análise de pecíolo, de solução de solo, análise enzimática, uso equilibrado com biológico, buscando outras culturas, toda essa preocupação, o controle de temperatura, avaliando e olhando por onde é que ficou mais quente, qual foram os períodos de luminosidade, de temperatura, e tentando entender realmente o ambiente. Então, buscando aí enzima, biológico do solo, de solução do solo, para entender qual que é o ambiente dentro da minha propriedade, né, que está me entregando mais, onde que eu estou tendo maiores produtividades. Então, acho que daqui para frente, quem não começar, vamos dizer assim, né, Leandro, sair um pouco da caixinha, um pouco do velho manejo e começar a olhar os horizontes, vai começar não vai conseguir quebrar essa barreira e quebrar o limitante da produção. Você concorda? Perfeito. Eu concordo na íntegra, Lúcio. Na íntegra. E você no teu comentário com a pergunta do Péricles, esse é o grande desafio, né? O Péricles perguntou do futuro, né? Que a Fundação pensa, que o Leandro pensa. O desafio, o que é? Conseguir acompanhar todas essas movimentações, né? Áreas técnicas, na parte agronômica, na parte digital, na parte de tecnologia, tal, né? Conseguir acompanhar tudo isso. Por outro lado, existe um outro desafio, qual que é? Ainda muitas inovações, muitas propostas, tal, mas como fazer isso respeitando a tecnologia? Como assim fazer tudo isso respeitando a tecnologia? Porque nós, primeiro de tudo, o que é tecnologia? Eu sempre falo isso nas minhas falas, alguém que me acompanha muito, esse cara fala sempre a mesma coisa. Um dia eu fui no dicionário Aurélio, aí naquela versão física, procurar o conceito de tecnologia. Está escrito assim: conjunto de conhecimento com base científica aplicada a uma atividade. Então, pessoal, tecnologia é conhecimento com base científica. Nós temos hoje sofrendo um acesso, e que isso é muito bom, um acesso muito rápido a todas as informações, isso, aquilo, né, ao mesmo tempo. Mas tecnologia tem que ter base científica. Nós temos muitas inovações em que, para ser tecnologia de fato, eu tenho que ter base científica. Claro que muitas vezes a pesquisa não consegue acompanhar a demanda do campo, esse é outro desafio. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tenho que acompanhar todas as integrações, aí o Péricles, Vinícius, o Lúcio falaram no início da integração, o grande desafio é integrar todas essas ferramentas, os conhecimentos básicos, científicos, com as inovações, sem cair nas ondas, né, comerciais que muitas vezes tem. Né? Ao mesmo tempo, tenho que me abrir, por exemplo, eu que me conhece, né? Eu sou mais do campo, né? Eu vou ter que me adaptar a esse mundo de digital, esse mundo muito rápido de informações, de recomendações, de posicionamento, acesso. Então, todo mundo vai ter que se adaptar. Porém, cuidado também para não cair nas ondas de consumismo que existem. Por outro lado, tudo isso é muito legal. Mas o que de fato traz resultado ao produtor, ao bolso dele e à qualidade do ambiente que ele vai fazer a próxima safra? O que ele vai deixar para 10 anos, 20 anos? É um desafio enorme, pessoal, integrar os conhecimentos, ao mesmo tempo filtrar todas as informações, o que realmente tem sentido, o que não tem sentido. A pesquisa muitas vezes não consegue responder a tempo aquilo que o produtor observa. Muitas vezes a pesquisa, quando vai fazer um trabalho, é porque o produtor já está fazendo. O desafio é muito grande, viu, Péricles, Lúcio? Além dessa parte digital, né, toda, vou trabalhar com tantas informações. Então, o desafio é muito grande. É uma quebra de paradigmas, né, frequentes, uma disruptura muito grande, né? Ao mesmo tempo, sem deixar... Nós devemos acompanhar tudo isso, mas sempre tendo o quê? Os fundamentos. Muitos fundamentos que são antigos, que daqui 5, 10 anos vão continuar, mesmo com a agricultura digital, mesmo com imagens, mesmo com software, menos com... Os conceitos fundamentais, eles funcionam. Sabe como eu consigo enriquecer a integração das áreas? O maior desafio é integrar as áreas agronomia tradicional com a agronomia mais digital. Integrar as áreas. Como que essa mais moderna, entre aspas, me fornece ferramentas para mim entender melhor o conceito fundamental. Assim por diante, né? Manejo biológico. Manejo biológico não é algo novo. É antigo, só que naquele momento a situação nossa era outra, a nossa cabeça era outra. Naquela época nós não queríamos
dávamos até risada de quem falava de manejo biológico. Hoje é uma realidade. Naquela época, a gente aplicava um produto químico, fertilizante, um inseticida, resolvia. Eu estava satisfeito, a margem era melhor. Hoje, a gente aplica um produto químico e não resolve. A margem está muito apertada. Então, não é que é algo novo, é que naquele momento eu não estava o quê? Aberto para discutir isso. Não passei, muitas dessas práticas de hoje já estavam comentadas lá atrás, só que nós não dávamos atenção. Até muitas vezes dávamos risada, mas hoje é uma realidade. Por uma questão muito cultural também, né, Leandro? Você falou agora, antigamente se aplicava ali qualquer cheirinho do químico, o problema estava resolvido. E isso veio por anos, né? E o produtor se acostumou, se habituou a isso, né? Aquele velha expressão, quando a água bate na bunda é que o saco pula, né? Quando os químicos param a patinar alto, aplicação em cima de aplicação, a gente tem algumas pragas aí que é bateria em cima de bateria, entra todo dia, entra a cada 3 dias, enfim. Quando chegou nesse ponto, assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Preciso de outra solução. Mas é algo que eu escuto muito, que são vendedores, representantes de biológico, tenho amizade com muitos de várias empresas, e eles falam que a maior dificuldade não é a provar a eficiência ou que o produto funcione. A maior dificuldade é a gestão cultural, né, que o produtor tem em cima da lavoura dele. E outra questão, sim, ouvintes, né, participantes, né, vejo que a maior dificuldade tem a ver com a parte cultural que você falou, e no fundo é tudo cultural, né? Eu mesmo estou tendo que quebrar muitas resistências que eu tenho a vários assuntos. Não vou acompanhar esse mundo tão moderno, a parte digital, eletrônica, né? Assim, qual que é? É a persistência. A questão cultural é tão forte que nós estamos acostumados a algo em que eu aplicava hoje e via o resultado amanhã. A partir de agora, muitas práticas são resultados em que você vai ter, com todo respeito, ou você acredita ou não acredita, porque são práticas, ações em que você vai fazer ela hoje, vai continuar amanhã, vai continuar depois da manhã, continuamente, tem um objetivo lá na frente, mas que não vai ser de hoje para amanhã. Contínuo, exige persistência, você tem que acreditar. Então, hoje, tem muitas dessas questões, por exemplo, de manejo biológico, não é de hoje para amanhã, mesmo você comprando o produto. É persistência e fazer da maneira correta. Então, se você não tiver persistência, você para no caminho. Mas isso foi assim? Não. No passado, eu abri o Cerrado, a desbravar a Bahia, Mato Grosso, outras regiões. Alguns tiveram dificuldades, mas persistiram e estão aí hoje. A grande mudança cultural é que não é o causa e efeito imediato, né? Vai ter que ter, acredito ou não acredito? Vou fazer uma maneira para dar certo e vou trabalhar para isso? O resultado vai ser ao longo do tempo. Às vezes pode ser 1 mês, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 12 anos. Esses trabalhos que nós temos aqui começou a aparecer resultado mesmo com o 7º ano. Se eu encerrasse o trabalho no 6º ano, eu teria concluído que aquela hipótese inicial nossa não era verdadeira. Ela começou a pintar diferença no 7º, 8º ano. Assim lá acontece nas lavouras comerciais. Pensar no todo e não só todo, não só no individual. Pensar no amanhã, daqui 1 ano, 10 anos e não só hoje. Então, Leandro, tem essa... Sempre tive essa dúvida, a gente vê o nome Fundação MT como uma instituição de alta qualidade de pesquisa, que tem grandes pesquisas, 12 anos, grandes resultados, 780 protocolos. A gente é apaixonado nas palestras da Fundação MT, mas conta aí um pouco para os nossos ouvintes, também é uma curiosidade minha, como que surgiu a Fundação MT? Quem que são esses apoiadores? Surgiu de uma ideia? Surgiu de um grupo de produtores? Surgiu do governo? Como tudo surgiu? Conta um pouco da história para nós, por favor. Pérez, boa pergunta. Então, a Fundação foi criada oficialmente em dezembro de 93. Como que ela surgiu? Existem várias versões, mas a versão que eu sei, e tem uma história muito importante, contada por um produtor que eu confio muito, foi o seguinte: o Dario Minoru Hiromoto, que foi o mentor, o gestor da Fundação, nisso, que infelizmente partiu em outubro de 2009. Então, essa pessoa foi a chave de tudo, Dario Minoru Hiromoto. Vejo que a história da soja no Mato Grosso do Brasil, de certo modo, o mundo passa por nome como este, por este nome. Mato Grosso, sem dúvida nenhuma. A minha vida aqui, minha vida mudou em função dele, o trabalho dele aqui no Mato Grosso. Estou aqui por causa dele. Não como só funcionário, colaborador da Fundação, mas como minha oportunidade profissional surgiu em função do Mato do Quilo, que o trabalho
ele possibilitou junto aos produtores. Tá? Então vamos lá. Ele trabalhava na Embrapa, né, antes de 96, né, de 93, 92, na Embrapa, soja. Ele percorria todo esse estado sozinho, na época era as D20, azul, não tinha recurso para nada. Ficava muito em São Paulo, ele aqui. Ficava muito nas fazendas, né? Para apoio às fazendas. Aqui, não tinha dinheiro para nada. Teve um fato, teve uma vez, um dos pontos de trabalho dele foi na Itamaraty Norte. Voltando Itamaraty até Tangará, ficou sem pneu, e aí não tinha nem dinheiro para trocar pneu. Chegou no produtor, o produtor do Crestânio, Hildo, né? Porque não ia dar o pneu para ele. Então, né? Ficou chateado, vou dar 2 pneus, porque podia acontecer de novo. Começou em função de uma necessidade, exemplo, em função dessa necessidade, não tinha recurso nenhum, ele começou a organizar entre produtores, né, a possibilidade de ter algo participativo, né, para ajudar a ter trabalhos de pesquisa na região, focado nisso, em melhoramento genético, em materiais de soja mais adaptados à região. Então começou essa ideia aberta a todos os produtores. Só que naquele momento, segundo esse produtor, né, o Sérgio Stefanello de Campo Novo Parecis, o seguinte, a ideia foi maravilhosa, só que não rodou. Quando ele começou a rodar, uma boa parte falou que ia ajudar, só que na hora de contribuir não aconteceu. Então o que aconteceu? Né? Logo que iniciou, ele já começou com uma dívida grande. Aí ele tinha uma dívida grande, aí ele mudou de estratégia. Ele começou a pensar assim, tem essa dívida, ele foi atrás direto de algumas pessoas que acreditava que poderiam ajudar a ele a sair daquele buraco, porque já começou com uma dívida. Aí ele procurou produtores, principalmente aqueles que fazem parte dos investidores da Fundação hoje. Eu tenho esse valor, que eu já estou com prejuízo, pediu em X cota de tantos valores, e aí esses produtores, cada um comprou 1, 2 ou 3, 4 cotas variáveis, estabeleceram as cotas e injetaram dinheiro para ele começar. Os primeiros trabalhos da Fundação Mato Grosso, de pesquisa como fundação, foi aqui em Ronópolis, dentro da área da Empaer, aqui na Fazenda Guarita, da família Strobel, que a Fundação agradece sempre. Então, o primeiro barracão da Fundação foi um galinheiro cedido, um galinheiro pequeno, aquele galinheiro bem simples, para guardar a enxada, a gante, né, a caiola, né? Assim que a Fundação começou. A Fundação começou isso em função de uma necessidade do quem queria fazer pesquisa, do Dario, que era pesquisador da Embrapa, a necessidade, queria fazer, mas não tinha condição. Também ele acreditava que ele sabia da demanda que existia de materiais genéticos mais adaptados. Em função dessa necessidade, procurou parcerias. A primeira parceria não deu certo, a segunda parceria deu certo. Sempre com valor financeiro mínimo para fazer os trabalhos. A partir daí começou-se o trabalho de pesquisa, né? Veio a Paiaguás, primeiro material de soja da Fundação Mato Grosso junto com a Embrapa, os primeiros anos junto em parceria com a Embrapa, que é importantíssimo a gente reconhecer. Paiaguás, o que foi a Paiaguás? O primeiro material genético de soja resistente a cancro da haste. Então, se não fosse a Paiaguás, como dizem alguns produtores aqui, bem provável que eu não estaria aqui hoje, porque muitos produtores teriam quebrado. Então a Paiaguás foi o primeiro material resistente ao cancro da haste, né? E já fruto do trabalho da Fundação Mato Grosso junto com a Embrapa junto com a Fundação, que teve início da necessidade do Dario de articular. Depois foi desenvolvendo, veio a Pintado, o primeiro material resistente a dermatose com resistência maior, a Embrapa, a Fundação. Então, e assim foi indo. Depois vieram o programa de melhoramento de algodão, a parte de solos, doenças e tudo mais. Em cima da necessidade do meio, a Fundação foi plantando suas estratégias, suas parcerias. A Fundação demanda, ela fica atento ao que está acontecendo, o que o produtor precisa, o que o meio precisa. E se ela não consegue fazer, e na maioria das vezes ela não consegue fazer sozinha, ela busca parceiros. E vai buscando demandas, identificando demandas, estabelecendo parcerias e vai entregando resultados. Assim, a Fundação Mato Grosso, 26, 27 anos atrás, a Fundação Mato Grosso hoje. Claro que no passado, né, quem eram os formadores de opinião dentro da Fundação, aqui no Mato Grosso? 26, 25, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Não tinha nem a Embrapa aqui, a Embrapa tão fundamental. O Mato Grosso foi o último estado a ter um centro de pesquisa da Embrapa. Naquele período, por algum tempo, basicamente, a Fundação era a fonte de informação. Do outro lado, você não tinha toda essa conectividade, apesar que ainda é falha, mas naquela época você não tinha acesso à internet, não tinha, né?
existiam poucas informações de pesquisa, né? Hoje mudou bastante. Hoje você tem acesso à internet, quero saber sobre tema X. E lá eu tenho informações das mais variadas. Tem uma Embrapa aqui, o IMA, nós temos outras fundações, nós temos as consultorias com a parte de pesquisa. Mas tudo isso por que surgiu também? Porque a necessidade de ter soluções ou vivência mais regional. As demandas minhas aqui de Rondonópolis, muitas vezes eu estava conversando isso em Cuiabá ontem, com o Grupo Bom Futuro, não é talvez a mesma necessidade do pessoal lá do Mato Grosso, lá do Vale do Vaporé, né, outra região nova do Mato Grosso, em Sorrisos, apesar da complexidade também que fez com que tivesse outras instituições fundamentais. Tá? Então, que uma fundação, a história da fundação, sempre em função da necessidade, da demanda, sempre em função de parcerias, sempre tendo na entrega seu principal produto. O combinado tem que ser entregado. Tá? E sempre dando vida aos resultados, que é nosso slogan. O Dario falava o seguinte para nós: não basta gerar resultado de pesquisa. O que você vai fazer com esse resultado? Tem que dar vida aos resultados de pesquisa. Então, internamente, a gente pergunta assim, até para o pessoal novo que entra na fundação na parte técnica, né? Qual que é o produto da Fundação Mato Grosso? A pessoa fala assim, não, são os resultados de pesquisa. Não são os resultados de pesquisa. Eu tenho resultado de pesquisa, esse resultado tem que impactar em alguma coisa, tem que ser aplicado no campo, tem que resultar em benefícios para a cadeia. Mas a Fundação Mato Grosso surgiu dessa forma. O modelo do passado é muito atual. Necessidade, demanda, parceria. A necessidade daquela época é diferente de hoje, mas o modelo é esse. Ninguém consegue fazer sozinho. Girar nesse mundo mais rápido, esse mundo mais digital. Né? Ninguém vai conseguir suprir tudo sozinho. Precisa de parcerias. Realmente, Leandro, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Você comentou no início do podcast aí, falando um pouco sobre números, né? 780 protocolos, né? Eu fico pensando, eu acredito, né? 780 dados, né, de protocolos diferentes, como cruzar tudo isso, como, vamos imaginar, 30 protocolos na mesma linha de pensamento, no mesmo raciocínio, na linha técnico-científica, como cruzar isso tudo e ver o que realmente maximizou e o que penalizou naquela linha de pensamento, naquela pesquisa, né, Leandro? Um grande desafio para vocês, né? Exato, e nosso desafio é justamente isso, é como esse mundo tão rápido, com tantas ferramentas, por mais que nós temos ainda algumas falhas de conectividade, mas tem muitas ferramentas, a gente consegue disponibilizar tudo isso, sabe? Maneira de dar vida aos resultados, né? Desafio. Esse parece que é um desafio simples para muitos, mas para nós é um grande desafio. Puxando o gancho aí na conectividade, né? A gente foi interrompido aí, o Pérez acabou caindo. É uma dificuldade que a gente tem. O pessoal que acompanha o podcast aí, de vez em quando a voz de alguém aí fica um pouco estranha, parece que as palavras cortam, que a gente normalmente grava em regiões agrícolas, regiões de fronteira, regiões de cidades menores, a maioria de fazenda. Então a gente tem ainda assim um grande problema no Brasil com conectividade, com velocidade de internet. Quando o Pérez caiu, eu e o Leandro, a gente estava conversando, que ele esteve lá na FATEC, lá no Instituto Pompeia, né? E viu lá uma dimensão, foi apresentado para ele vai comentar um pouco sobre tudo que ele viu. E ele olhou tudo aquilo, toda aquela tecnologia, tudo que a máquina pode entregar, pode fazer, e ele perguntou, legal, isso aí funciona offline? Porque não tem internet na fazenda. Como é que foi essa experiência, Leandro? Se quiser puxar um gancho aí, comentar sobre as suas experiências interestaduais, o que você acha que um estado está mais avançado, outro não está, e experiência das suas viagens, Leandro. Boa pergunta. Peço para vocês que não fiz muitas viagens internacionais, né? E também, quando fiz, foi muito mais focada para a parte de produção. Mas essa experiência que você falou, Lúcio, né, foi o seguinte. Há uns 2 anos atrás, foi dado pelo CIAG, Centro de Inovação Futura, né, que é ligado à JACT em Pompeia, mas a reunião foi em São Paulo, na Universidade de Mackenzie. Então, eles fizeram um evento em que tinha pessoas relacionadas à produção de anuais, produção de frutíferas, gado de corte, gado de leite, né? Produtores maiores, até hortifrutis, de diferentes portes. Tinha empresas dos diversos segmentos, né? Tinha pessoal desenvolvimento de tecnologias de sensores, isso, aquilo, né? Tinha pessoal da comunicação, tal, né? Telecomunicações, tudo. Pensando em tudo do futuro, né? É um projeto da internet das coisas, né? Uma discussão, um evento. Aí foi isso, daí discutindo, tal, daí teve alguém, não fomos nós não, teve alguém que falou assim, desculpa, mas tudo isso é legal. Mas o que acontece hoje, até citou o exemplo de Campo Novo do Parecis, aqui no Mato Grosso. Campo Novo do Parecis é uma referência à agricultura hoje. Citou lá, mas escuta, mas tudo isso vai funcionar? Na cidade dentro da cidade de Campo Novo não tem internet, você não consegue dar qualquer mensagem, né?
Muitas vezes nós temos muitas ferramentas, muitos desejos, muitas possibilidades, mas a gente não se dá por conta que tudo isso para acontecer, eu preciso ter muitas outras coisas, por mais simples que sejam. Até a mesma internet hoje numa cidade, né? Uma internet boa, né? Eu vejo bem, essa minha experiência é legal, ou seja, às vezes a gente monta uma estrutura fantástica, máquinas hoje têm várias tecnologias embarcadas, né? Mas enquanto que você faz um planejamento pensando, contando com tudo isso, talvez uma simples queda de sinal na internet ou a falha no sistema, todo mundo fica parado. Então, acho que é tudo legal isso, mas nós temos que pensar que também, no momento, nós estamos preparados para isso e também o grau de dependência que nós criamos de tudo isso. Essa é uma das minhas experiências que eu vi, né? Tem uma experiência que não tem nada a ver com aquilo, nós estamos conversando, algo que me marcou, fui para o Marrocos, conheci as minas de fósforo lá, e indo para o interior do Marrocos, lá ali que é pequenas propriedades, né? E andando na van, aí tinha o pessoal tocando o seu rebanho de ovelhas, né? Bem antigo, né? Teve uma cena que tinha um senhor sentado, né? Numa pedra, né? Uma criança ao lado, dando uma única vaca. Lá eles conduzem, conforme o interior do Marrocos, né? As pessoas conduzem o seu rebanho atrás onde tem forragem. Maior o número de animais, menor, mas para o nosso um número pequeno, mas nesse caso era um único animal. Eu perguntei pro Amine, né? Que estava junto conosco, marroquino, né? O patrimônio dele, ele estava cuidando junto com o seu filho, provavelmente, o patrimônio dele que era um único animal. Veja bem, estou dizendo que representa muito para nós, né, em termos de área. Veja uma imagem que me chamou a atenção, né? Então nós temos hoje inúmeras situações ligadas à pecuária, né? Então, claro que o meu dia a dia é uma agricultura com coisas anuais, nível empresarial, investimentos altíssimos, a velocidade é muito alta. Me chamou a atenção aquilo lá também. Tá? Nós temos diversos mundos, né? Até mesmo no Brasil, né? Como que a tecnologia se ajustada para cada perfil, cada realidade do produtor. Uma vez eu fui aqui mesmo no Mato Grosso, teve um senador, na época ele era um senador da República, ele foi por um período muito curto, foi o primeiro presidente da fundação, o Gilberto Gelder, que foi o primeiro presidente da fundação no início dela. Senador por um período, né? Ele participou de um evento da fundação aqui, estava falando dos projetos lá no Senado, tal. De repente ele falou: olha, sei que aqui não tem ninguém que trabalha com pequena propriedade, turismo de assistência, mas eu tenho que falar com o senador da República. Ele falou o seguinte, que ele tinha que falar dos projetos também, porque não se pode resumir só num grupo. Ele falou alguns projetos que tinham lá em Brasília, que ele tinha apresentado. Quer dizer com isso o seguinte: essa tecnologia que nós estamos falando hoje, ela é fundamental. Nós temos diferentes níveis de agricultura, no caso. Então, minha preocupação também é como que essas pessoas na ponta, mais simples, mas não menos importantes, que são muito importantes para a sociedade, o que nós vamos fazer para essas pessoas continuarem produzindo, né? Claro que talvez vão continuar produzindo a sua subsistência. Veja bem, nós temos diversas realidades aí. Esse é o outro desafio que nós temos, né? Como nós vamos ajustar para cada realidade do produtor, do produtores, do produtor A, B ou C. Não podemos, a sociedade tem que ser um pouco mais inclusiva, né? Nesse sentido aí, senão vão gerar outros problemas aí. E como integrar isso tudo, né, Leandro? Hoje, que eu tenho essa visão um pouco assim sobre algumas linhas de produtor. De certa forma, muitos produtores hoje ainda são desunidos, né, Leandro? É difícil você ver um produtor sentar e falar assim: o que deu certo para você, o que deu certo para mim, quanto você gastou, quanto você pagou nisso? Como é que foi o seu manejo? O que você está fazendo? Né? Eu acompanho muito aí, tem alguns grupos aí de amigos aí, que os caras mentem até quanto que produziu pro vizinho, não quer produzir mais. Isso é algo que a fundação, a gente tem aqui, eu vou citar na Bahia, a gente tem aí Babrapa, enfim, tentam unir muito, né? O próprio sindicato tenta fazer trabalhos, mas ainda parece que existe um pouco de resistência nesse abraçar de informação dos produtores, né, Leandro? Exato. Na verdade, hoje as pessoas falam muito em compartilhar, integrar e tal, isso, né? Mas a conversa, a realização está tendo uma distância grande, né? Muitas vezes o produtor ele enxerga no outro como seu concorrente, né? No fundo, né? A nossa concorrência não é nesse nível, né? Vamos olhar um no outro como o outro pode me encurtar caminhos.
também penso que eu posso ajudar no sentido de encurtar caminhos para vocês. Muitas vezes nós falamos algo na teoria, na prática é um pouco diferente, bastante diferente. O que eu queria comentar com vocês, né, é a importância das pessoas. Por mais que nós estamos falando, percebam, dessa questão de esse mundo mais digital, esse mundo mais eletrônico, esse mundo mais rápido, né? Assim, é a minha posição, até posso perguntar para a opinião de vocês. Hoje, assim, todo mundo fala para diminuir o número de... As máquinas estão crescendo, antes era uma semeadora de 9 linhas, hoje uma semeadora de 50 linhas, 60 linhas, né? A agricultura era diferente, o tamanho era diferente, era uma cultura só, né? Mas, assim, a extensão é diferente. Eu vejo, assim, que tudo isso aí vai mexer com pessoas. Vai reduzir o número de pessoas? Tem minha dúvida. Talvez vai reduzir o número de pessoas com um perfil mais braçal. Vai exigir de pessoas cada vez maior a outra formação, com outro perfil. Tudo isso vai ficar dependente também de pessoas, né? Então, eu vejo que um gargalo em tudo isso é desenvolver pessoas com perfis adequados, né? E interligando com todas as fases, seja a fase do campo, seja a parte das informações dentro de um banco de dados, dentro de uma sala, né, um grande centro. Eu vejo que vai afetar o mercado de pessoas, vai diminuir, eu tenho minhas dúvidas, vai mudar o perfil das pessoas, né? Então, nós vamos continuar com uma dependência grande de pessoas, na minha opinião, num nível mais estratégico. Uma dependência grande de pessoas e de pessoas capacitadas. Exatamente, eu concordo plenamente com tudo que você vem falando, até lá fora, aqui no Brasil, você vê aí casos como o meu, do Luciano, por exemplo, como você vê que o grande grupo ele vem diminuindo a quantidade de pessoas dentro do grupo, mas as pessoas que ficam realmente são mais capacitadas para conseguir operar toda a gerência, toda a complexidade que está no grupo. Leandro, acho que nós estamos encerrando, está sendo um bate-papo fantástico. Está sendo maravilhoso ter você aqui com nós, tá aqui junto aqui com o Bendito Agro, falando um pouco das suas experiências, um pouco do seu conhecimento. Foi bem geral, não teve nada específico, mas essa é a ideia para as pessoas conhecerem mais da Fundação MT. Quem quiser pode entrar no website, vai ter o aplicativo, tem um boletim, que eu, na minha opinião, sou apaixonado pelo boletim, eu já estou indo para o meu 5º ou 6º boletim da soja. Leandro, você gostaria de fazer um agradecimento, enviar um recado para os ouvintes? Que você teria aí um recado final? O que você quer passar aí para nós? Você gostaria de dar o recado final? Tudo agradecer a vocês, né, ao Pérez e ao Lúcio. Obrigado pela oportunidade, agradecer quem está nos ouvindo, né? É a primeira vez que eu participo dessa forma, me senti muito bem. E dizer assim para vocês todos, né, a Fundação está à disposição, né, para ver se consegue atender a vocês. Nós somos uma empresa privada, 100% privada. Muito tempo não recebemos nenhum recurso de órgão estatal. Isso tem uma dificuldade para nós, sim, mas tem uma vantagem porque nos faz ir atrás de recursos, né, e às vezes não é fácil conduzir trabalhos, por exemplo, hoje de 12 anos, continuamente com recurso próprio, né, e tendo que gerar esse recurso. Mas é um desafio grande e nós temos as nossas virtudes também. Mas assim, para vocês todos, a Fundação está à disposição. Ela gostaria de fazer muito mais, mas ela faz muitas atividades. Nosso desafio hoje é como fazer esses resultados chegarem até o usuário para realmente poder dar vida aos resultados, né? O nosso desafio é esse, mas contem com a Fundação Mato Grosso. Esse desafio que eu falei desse mundo mais moderno, entre aspas, né? A pandemia agora que está acelerando ainda mais essa a evolução para o lado digital, né? Fazer qualquer toda atividade sem sair de casa, né? Nos faz aprender muito. Isso realmente também nos vai fazer mudar muito. E assim, contem conosco, nós temos aí a mudança principal, um exemplo inicial, né? Ontem, dia 12, hoje, dia 13, amanhã, dia 14, dia 15, sexta-feira, era para ter o 20º encontro técnico da Fundação Mato Grosso, em Cuiabá. Evento referência no Brasil para a soja. Não vai ser possível. E nós tivemos que criar, em curto espaço de tempo, um evento para, de certo modo, nesse momento, fazer parte daquilo que significava outro evento, né? O encontro técnico. Então, no dias 26, 27 e 28 de maio, nós vamos fazer nosso primeiro evento Digital Tech, em que nós vamos falar de alguns assuntos técnicos, tentando fazer uma discussão técnica na forma digital. Ou seja, isso estava pensado há 2 meses atrás? Não. Em função de uma situação triste, que é a pandemia,
Mas surgiram o quê? Uma necessidade. Em cima da necessidade você se adapta. Em cima dessa adaptação pode surgir novas ações, novos aprendizados, novas estratégias. Acho que é um exemplo real nosso. Nós temos que se ajustando. O problema, quem quer problema? Mas o problema, como dizia o Dario, pode trazer oportunidades. Então, como o Dario falava, como que você se enxerga o problema? O problema aconteceu, você vai enxergar só como problema, se lamentando, justificando, você vai olhar o problema como uma oportunidade. Uma mensagem, convido vocês para participar desse evento, Digital Tech da Fundação Mato Grosso, dias 26, 27 e 28. Maiores informações pegam no site Fundação Mato Grosso, né? E nas redes sociais, né? Primeiro exemplo de superação. Oportunidades muitas vezes surgem com os problemas. Quem quer problemas? Porém, muitas oportunidades surgem com os problemas. Depende da forma que nós enxergamos cada situação. Obrigado e contem conosco. Obrigado, Leandro. Foi uma grande honra ter você aqui conosco nesse episódio de hoje. Péricles, seu recado final aí dos agradecimentos. Eu quero agradecer ao Leandro. É uma grande oportunidade para todos os ouvintes. Como o Leandro mesmo se mencionou, eu já conheci ele há 2, 3 anos, sou apaixonado pelo trabalho da Fundação MT. Sempre me perguntei, falei, meu Deus, é tanto conhecimento, é tanta coisa boa que acontece ali dentro. E eu sempre tive, até as últimas vezes que eu encontrei com o Leandro, eu falei a mesma coisa. Aquela vontade, falei, nossa, esse conhecimento tinha que estar na cabeça de cada pessoa do campo, que vai pro campo aqui no Mato Grosso. É realmente de grande importância. Tinha que encapsular, né, Pérez? Acho que dá pra nós gravar um podcast de 5 horas com o Leandro hoje. Com o Leandro dá pra gravar um podcast de 5 horas, tranquilamente. Dá pra ter um podcast só com o nome dele. Mas agradecer a presença dele, realmente. Isso aqui foi uma entrevista um pouco geral, não foi uma entrevista tão técnica igual as outras, mas a ideia, como o próprio Zancanaro falou, é a parte de elemento básico. Uma vez que você tem a parte da cultura, da ideia de transformação de 12 anos, como fazer de um projeto de 12 anos, de um projeto biológico, de como entender a parte de integração, que não é só químico, aí todo o resto, toda a parte técnica fica mais fácil. Então aí, acredito que foi a mensagem final, o objetivo dessa entrevista. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você acredita que acha que vai ser interessante esse conhecimento para eles. Dizer mais uma vez que esse podcast é independente, então ele é patrocinado pelo meu bolso, pelo bolso do Luciano e pelo tempo dos nossos entrevistados. Então a gente sempre vai buscar levar o que existe de melhor, de conhecimento, de informação, sem custo, da forma mais acessível, da melhor forma possível aí para todos os ouvintes e quem possa acessar essa informação. Maravilha, Pérez. Realmente, agradecer aos patrocinadores aí, nossos bolsos. E vocês que estamos no LinkedIn, no Instagram, e você ouve o Bendito Agro no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e... Esqueci de algum, Pérez? Acho que é isso aí, né? Na verdade, tem 9. Ontem eu tava buscando, a gente tá em 9 agregadores. Eu fiquei impressionado. Na verdade, os 4 famosos mais 9. Achei bem engraçado. Nossa, parabéns ao Leonardo que faz esse trabalho aí. Fazemos parte hoje a gente teve reunião com eles semana passada, o bordão ficou mais ou menos assim, a maior e melhor rede de podcasts do agro, né? É porque a única, na verdade, é a rede Agrocast. Fazemos parte lá onde temos mais 8, 9 associados lá, tá? Na rede Agrocast, e agradecer aí ao Agro Bahia, que é um parceiro, publica sempre a gente, compartilha nas redes sociais dele, ao Dicionário.agro, e ao nosso amigo Maicon Carvalho lá do Agricultura de Alta Precisão. Um abraço, pessoal, até a próxima, muito obrigado. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.